Sejam todos bem-vindos. Essa será a nossa sessão do Patrimônio Cultural. Teremos 5 palestras nessa sessão. Meu nome é Guilherme Miquelin, vou coordenar essa sessão. Também serei um palestrante dentro dela. Então, nós estamos começando nesse momento e finalizaremos as nossas palestras. Serão um total de 5 palestras, como eu disse, e finalizaremos às 14h45. E a partir disso nós iniciaremos uma mesa de debate com todos os palestrantes, que terá uma duração de 45 minutos, onde nós teremos tempo para responder as perguntas de nossos participantes, conversar um pouco mais, avançar a respeito dos temas. Lembrando que todos os participantes podem realizar as perguntas através do nosso chat, né? E aí nós responderemos a todas no final do bloco. Caso não tenhamos tempo suficiente para isso tudo, para todas as respostas, nós encaminharemos por e-mail a todo mundo. Algo interessante, a nossa sessão ela discutirá as possibilidades de inspeção e END e monitoramento de condições, em especial monitoramento de saúde estrutural, sobre o patrimônio cultural. Nós entendemos que esse assunto ele não é muito comum para a maioria de vocês que está acostumado a trabalhar essas questões vinculadas à indústria, a materiais normalmente industrializados, mas trata-se de um mercado que vem crescendo muito e é uma situação bastante importante para todo mundo. Para nós entendermos essas relações e possibilidades, nós teremos essas 5 palestras, né, que iniciarão com a apresentação do objeto, né, a apresentação e objeto da nossa comissão técnica do patrimônio cultural, que está instalada aqui na ABEND. Eu farei essa apresentação, então serei esse primeiro palestrante. Essa questão esquisita de se auto-apresentar, mas vamos lá. A nossa comissão está instalada há cerca de 1 ano, né? Eu vou falar sobre o seu surgimento, sobre a importância da comissão e algumas diretrizes de trabalho que nós temos desenvolvido. Na sequência, a Mariana Rolim, da Anhembi Morumbi, apresentará o processo de conservação e intervenção em patrimônio, para que vocês tenham um entendimento básico dos conceitos de patrimônio cultural que nós estamos apresentando para vocês, a importância de gestão correta desses bens e assim por diante. Depois teremos o Willy de Barros Gonçalves, da Universidade Federal de Minas Gerais, que apresentará métodos e técnicas de medição, inspeção e caracterização do patrimônio cultural, onde nós acreditamos que vocês já terão um entendimento ou uma aproximação a termos, métodos, instrumentos que vocês já estão costumeiramente visualizando, vocês estão acostumados a ver isso, né? Tanto de inspeção, monitoramento. Depois teremos a Ana Cooper-Smith, da Unicamp, que vai falar sobre a GABIM, a modelagem da informação da construção histórica, que vai avançar um pouco sobre a discussão das metodologias BIM, que provavelmente vocês já ouviram muito falar, já estão acostumados a ver, mas aplicadas ao nosso objeto de estudo, que é o patrimônio cultural construído. Então, ela discutirá um pouco desse assunto, as possibilidades, abrir um pouco esse mundo para vocês. E, por fim, o João Cordeiro conversará sobre SHM no patrimônio cultural. Ele é do IPT e vai discutir um pouco sobre como que são as possibilidades disso, o potencial para contribuir nessas relações do monitoramento com a inspeção por END e por aí vai. Terminadas essas palestras, nós teremos a nossa tão esperada mesa de debates coordenada pelo Luiz Souza, que é diretor do SECOR, e onde nós avançaremos algumas das discussões que foram realizadas aqui pelos palestrantes, e também é o espaço para que sejam incluídas as contribuições de vocês que estão nos assistindo, as dúvidas, curiosidades,
ou mesmo abrir caminhos para novas possibilidades que nós, muitas vezes, não estamos nem imaginando, né? Bom, a apresentação inicial que eu gostaria de fazer para vocês é essa. Sejam muito bem-vindos. E aí eu vou passar a palestra, né, a palavra a mim mesmo, que é, bom, me apresentar, né, meu nome é Guilherme Michelin, eu sou arquiteto formado pelo Mackenzie. A minha apresentação, eu não vou apresentar nada, vou mais falar um pouco, explicar o nosso caminho, como nós chegamos até aqui, que nós entendemos que é muito importante que vocês tenham a visão dessas possibilidades, né? Outro assunto interessante que nós... bom, preciso me apresentar, né? Me pediram para apresentar, então, eu me formei como arquiteto no Mackenzie, depois eu fiz especialização na área de conservação e restauro na Universidade Federal da Bahia. Na sequência, fiz o meu mestrado pela Unicamp, em Engenharia Civil, na área de recursos hídricos, energéticos e ambientais. E, atualmente, eu sou doutorando na UFMG. Então, eu trabalho muito nessa área de pesquisa, sou professor também pela Universidade Mackenzie, professor pesquisador, e trabalho profissionalmente como arquiteto nessa área principalmente de patrimônio cultural. Sempre aqui pegando uma aguinha, né, para dar uma molhada nas palavras aqui. Bom, uma situação interessante é que desde 2019 nós começamos essa relação de aproximação com a ABEND. Isso surgiu numa participação na Jornada Técnica do Conhecimento em inspeção, a JCTI, que foi em 2019, em outubro. Foi a primeira palestra que eu proferi na ABEND, até o João Cordeiro, que está aqui com a gente também, ele participou, nós dividimos esse dia, começamos a discutir a respeito, e a partir disso, em conversas com o pessoal da ABEND, foi se verificando a importância e a necessidade de se buscar usos para inspeções, para monitoramento do patrimônio cultural, né? A Mariana vai falar um pouco mais sobre isso, mas é importante entender que nós falaremos aqui do patrimônio cultural construído, né? As coisas que são palpáveis, materiais, né? É óbvio que o patrimônio cultural ele é bastante mais amplo, ele tem patrimônio imaterial, patrimônio material, ele tem escalas muito variadas, então posso pensar em patrimônio desde uma carta que contenha um documento que contém informações muito importantes, até cidades, até centros urbanos, até edifícios, obras de arte, né, do ponto de vista do material. Mas também tem os saberes, os fazeres, coisas que vão muito além apenas da materialidade. Mas o nosso foco aqui é a materialidade. E nós descobrimos que existia um espaço muito grande de dificuldade, ou mesmo de falhas de diagnóstico em obras de restauro, de dificuldades de se entender o objeto. E a grande preocupação nossa é que o nosso objeto de estudo, o patrimônio cultural, ele tem uma peculiaridade que não é característica da indústria, por exemplo. Se eu tenho um objeto que está apresentando uma falha, na indústria é muito simples, você vai lá, procura o erro, procura o problema, troca a peça, tal. No caso do patrimônio cultural, isso não é exatamente assim. Eu tenho que evitar ao máximo essas ações, tanto de inspeções destrutivas, quanto de troca de peças, porque às vezes, numa parede minha, eu tenho uma pintura que tem 200, 300 anos, que é de alguém importante, que representa alguma coisa para a sociedade. Então, não posso simplesmente retirar uma peça e colocar outra. Isso precisa ser muito bem pensado. Daí surgiu a importância
da inspeção por ensaios não destrutivos e do monitoramento desses bens. Bom, nesse sentido, o que a gente tem de interessante, né? Nós começamos a conversar com a ABEND, verificar. É óbvio que nós estamos falando de ensaios não destrutivos, monitoramentos, que são coisas que não são novidade em diversos setores. Mas a grande questão que estamos discutindo aqui é como fazer com que esses elementos, esses instrumentos, esses métodos, esse conhecimento que vocês têm nessa área de inspeção e de monitoramento, ele possa ser aplicado na área do patrimônio cultural. Então, não é apenas, em muitos casos, nós trabalhamos com materiais muito diversos. Nós trabalhamos com terra, trabalhamos com estrutura metálica, trabalhamos com pinturas, então é uma situação bastante interessante, né? A comissão foi criada em 2020, como eu comentei para vocês, e ela tem o objetivo de fomentar essa discussão sobre protocolos, métodos, tecnologias voltadas ao diagnóstico e monitoramento, né? E ela também é um espaço para se debater práticas recomendadas, necessidades ou não de normativas, e ela surgiu de uma parceria da ABEND com a Faculdade de Arquitetura Mackenzie, que é onde eu trabalho, dou aula, e reuniu especialistas em patrimônio com diversas formações. Esse é outro ponto bastante importante que todo mundo entenda, né? Nós temos pessoal de arquitetura, engenharia, geologia, química, história, agronomia, porque quando eu estou falando em patrimônio, ele é uma questão muito ampla, né? E aí, pessoal de diversos pesquisadores, né, de diversos centros de estudo, como o IPT, o Mackenzie, algumas universidades federais, como Minas Gerais, Pará, UFPEL, aqui no estado de São Paulo, as 3 estaduais também têm pesquisadores vinculados, USP, Unesp, Unicamp, nós temos pessoal dos institutos federais também, que tem participado, assim como profissionais atuantes no mercado, e em empresas, indústrias, porque o intuito é pensar coletivamente nisso, né? E também a participação de algumas associações, como posso citar nominalmente a Antecipa, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio, entre algumas outras, né? E aí a nossa comissão pretende preencher essa lacuna na normatização técnica. Para isso, nós temos 5 eixos temáticos de estudo. Primeiro, a questão da terminologia, que é um problema bastante complexo, visto que todos nós aqui, cada um fala uma língua, cada um é de uma área, então nós temos um eixo transversal que discute qual é essa terminologia padrão, a parte de documentação científica, da qual o HBIM faz parte, da qual nós temos também esse desenvolvimento de pensar questões vinculadas a museus, questões vinculadas a como se documenta a informação. O nosso terceiro eixo é a investigação dos materiais, sistemas e técnicas. Então, nós estamos falando mais de materialidade, de como os materiais eles se unem para formar estruturas, sistemas construtivos, técnicas, né? Como se executa uma parede corretamente de terra, de taipa, quais esses materiais que estão misturados, alvenaria, com madeira, com aço. E a parte de intervenção, conservação e restauro, que para nós é uma questão muito delicada e importante, né? É a ação final, mas ela depende de um conhecimento técnico-científico muito apurado. E, por fim, a parte de gestão do patrimônio cultural, né? Como se faz a gestão de objetos tão complexos dessa forma? Bom, eu estou como coordenador dessa sessão, dessa comissão técnica, né? Por isso estou como coordenador da sessão nesse momento. O nosso coordenador suplente é o Willy, que também vai fazer uma participação aqui.
O organizador da comissão é o Rafael, aí da ABEND, que tem nos dado um apoio muito grande, e todo o pessoal da ABEND, né, que entendeu a importância e esses caminhos possíveis de tratar o patrimônio cultural e envolver as inspeções, os ensaios não destrutivos, os monitoramentos, sensores, todo esse tipo de discussão muito importante. Bom, a apresentação inicial era essa, né? Muito mais uma conversa, um diálogo do que outra coisa. Eu convido a todos a procurarem a nossa página dentro da ABEND, da Comissão Técnica. As palestras aqui, elas serão mais curtas, de 15 minutos, mas nós entendemos que lá na Comissão Técnica tem os links para algumas lives que foram sendo produzidas durante esse período de pandemia, né? Nós gostaríamos muito de contar com todos pessoalmente, tomar um cafezinho, conversar, trocar um cartão, discutir possibilidades, mas, por enquanto, essa é a situação que temos, mas entendemos que é também uma oportunidade, porque nós conseguimos, assim, juntar pessoas de todas as áreas e de locais muito diferentes que provavelmente não teríamos a oportunidade de acontecer presencialmente, como exemplo da comissão técnica. Depois, no final, eu farei todos os meus agradecimentos ao pessoal da ABEND, mas vamos seguir aqui na nossa sequência. Aí,